L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne le démange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Bora lá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está escutando o Para Acabar com o Juízo, o seu podcast, seu pé de cast periódico, né? Sem compromisso nenhum com frequência fixa, seu podcast possível de leitura do Antiédipo. Então estamos aí, outro dia, dia 16 de abril, passada a Páscoa, bem pertinho de Tiradentes. Foi por isso que eu não gravei. Não tem nada a ver com Páscoa. Na semana passada eu esqueci mesmo. Eu acho que tô cansado, velho. Mas tô bem, tô tranquilo. Você que tá preocupado, tranquilo. Entreguei minha tese, agora vamos ver por que caminho andaremos essa vida. Eu entreguei a tese, mas eu não convoquei a banca, não tá tão fácil convocar a banca. É um exercício um pouco complicado, um pouco difícil, mas também tô esquecendo de fazer isso. Eu tenho que lembrar, bem lembrado. Vou tentar fazer isso depois de gravar aqui. Enfim, meus amores, estamos aí, estamos bem, estamos vivos e pouco tempo, vou direto ao episódio, que eu acho que hoje a gente abre uma nova sessão, é isso? Deixa eu conferir aqui nesse livro mágico, né? Nossa Bíblia, nosso livro sagrado. A notícia mais nova aí pra vocês, não é cronômetro, cara, é alarme, tô perdido. A notícia mais nova e louca é que agora que estou livre das amarras do doutorado, eu tô muito apaixonado por São Paulo, velho. Quem puder, vem pra cá, bicho, que cidade maneira. Que é uma cidade muito maneira, velho, caralho. Quer dizer não, mas totalmente paulistaner. Sei lá por que também, velho, mas sinto que estou chegando. 20 minutinhos aí, sem perder a amizade. A gente já vai entrar na próxima sessão, será? Na próxima página já. Cara, eu não lembro muito bem onde a gente tá. Eu lembro, sim. A gente está aqui no parágrafo que se chama 4.3.10, a politização, alienação social e alienação mental. Artifício e processo, velhas terras e terra nova. E aí a gente está na página 425, finalizando então essa sessão. Deixa eu só ficar de olho aqui no gravador, porque de vez em quando eu me engano. E aí a gente parou, puta, é foda, na 425 tem a nota de rodapé 37, que fala que Michel Foucault, a loucura e a ausência de obra, né? Tal. Esse ponto aí próximo aí, né, entre Foucault, que eu até falei, né, que tá no Ditos Escritos 1, isso aqui. Aí lá na nota de rodapé 37, no parágrafo, a gente continua daqui. Então a gente pega de baixo para cima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 linhas e vamos aqui do devemos dizer, logo depois da nota de rodapé 37. Vou daqui, galera. Devemos dizer, portanto, que não queremos suficientemente longe no sentido da desterritorialização. Quase nada foi visto até agora desse processo irreversível. Cara, onde que eu tava lendo o negócio? Ah, tá, eu tava lendo no... nossa, eu fui num sebo, assim, porque eu tô apaixonado em São Paulo. Eu fui num sebo, eu vi olha que dilema, eu vi o Medal do Pink Floyd pra vender em vinil. Eu como hipster, né? Olha só, um hipster esquizoanalista. Vi o Medal do Pink Floyd vender a 190 conto, velho. 190 conto. E eu não tava procurando isso, mas eu achei o livro do Guattari, o Revoluções Moleculares, da edição da Brasiliense, né? Não é a edição da Ubu. Aquele da capa foda. A capa que é um enigma, assim, tem uma mulher, tem um desejo, devir mulher, a maçã, a arma, né? Então tem essas maletas. Que eu acho que tem uma frase ali que é enigmática, que... loucura. E aí tava 120 conto, falei, porra, um ou outro, né? Aí eu fui no Guattarizinho aí, não tive como, cara. Aí eu tava abrindo lá, folheando, e ele dando... tem um texto ali, naquela edição, acho que na outra provavelmente também tem, a do Bu também tem, que é ele diferenciando, né, o que é a esquizoanálise e esse pensamento dos agenciamentos, ainda antes, né, provavelmente é um texto da década de 70,
antes dele definir a esquizoanálise como metamodelo, pensando o pensamento por via dos agenciamentos e das multiplicidades, diferentemente, como algo diferente do estruturalismo, mas também dos estudos de ciências de sistemas, né, do conjunto de sistemas, de uma sistemática, assim, e de certa forma de uma cibernética, né. Eu achei legal, e aí eles pensam muito essa dimensão, né, ao mesmo tempo histórica e política da desterritorialização dos agenciamentos, né, é uma coisa um pouco singular mesmo, assim, é muito pragmático, é muito... Eu acho, inclusive, tá, que o Guattari esses dias um camarada tá postando lá no Twitter, lá, muita coisa legal sobre o Foucault, acho que ele tá estudando Foucault, é um cara que estuda Deleuze e Guattari, não sei o nome do cara agora. E ele comentou, assim, né, lendo as palavras das coisas, você vê como... Você vê bem, assim, de onde que o Foucault tem uma crítica com relação ao desejo, ao antiético, porque ainda são objetos transcendentais, assim, demais, né, demasiadamente transcendentais. Eu acho que o Deleuze ainda tem um apego muito transcendental a algumas coisas, né? A coisa da vida, a coisa das linhas, a coisa do próprio desejo. Depois eles abrem mão disso. Mas o Guattari não. O Guattari, ele é muito pragmático, ele é muito um caçador de efeitos, assim, né? Um acompanhador de efeitos, assim. Não tem nenhum a priori, não tem nenhum universal, não tem nenhum pressuposto, assim, né? O cara é bem maluquinho, né? O pressuposto é não ter pressuposto, basicamente. Então, bem pragmáticozão. Não é à toa que ele inspirava tanto Deleuze, né, a produzir e tentar sistematizar as coisas. Então, eu acho que, conclusão da obra, eu acho que o Guattari se aproxima mais do Foucault, curioso dizer isso, né, procedimentalmente, e até em algumas conclusões, eu acho que o Guattari se aproxima mais do Foucault do que o Deleuze. Engraçado isso, né? Porque, né, uma puxação de saco, a babação de ovo entre o Deleuze e o Foucault, que, pelo amor de Deus. Devemos dizer, portanto, que não queremos suficientemente longe no sentido da desterritorialização. Quase nada foi visto até agora desse processo irreversível. E quando viermos a considerar o que há de profundamente artificial nas reterritorializações perversas, assim como nas reterritorializações psicóticas hospitalares ou nas reterritorializações neuróticas familiares, gritaremos: mais perversão. Então tem uma dimensão, né, tipo, de aprovar uma certa forma de reterritorialização. A perversão é muito ligada à reterritorialização, né? A neurose é o estancamento do processo, a psicose como uma interrupção do processo, né? A psicose diagnosticada, né? Asilar. E a perversão é a reterritorialização. Então tem um lugar da reterritorialização aqui interessante, né? Que é isso aqui, ó, mais perversão, mais artifício. Até que é uma coisa que eu estou falando, uma certa pragmática deles, né? Uma provisoriedade, né? Procedimental. Até que a Terra devenha tão artificial que o movimento de desterritorialização crie necessariamente por si mesmo uma nova Terra. A este respeito, a psicanálise é particularmente satisfatória. Minha dicção não está tão legal. Toda sua cura perversa consiste em transformar a neurose familiar em neurose artificial, de transferência, em erigir o divã, pequena ilha, com seu comandante, o psicanalista, em territorialidade autônoma e de artifício último. Então esse que é o problema, né? Pensar que esse é um artifício último. E parar na linguagem, no simbólico também, buscar esse artifício último, né? Como se a linguagem fosse um artifício, ou a falta também, né? Um artifício último mais interessante, assim, em vez de buscar outros artifícios. Então basta um pequeno esforço suplementar para que tudo balance e nos arraste. Enfim, rumo a outras lonjuras. O peteleco da esquizoanálise que relança o movimento, reata... então basta um pequeno esforço suplementar, porque já tudo é difícil, né? Não tem problema. Então basta um pequeno esforço suplementar para que tudo balance e nos arraste, enfim, rumo a outras lonjuras. Bonito, né? Outras lonjuras. O peteleco da esquizoanálise que relança o movimento, reata com a tendência e impulsiona os simulacros, caramba, que é essa coisa do artifício, né? Ao ponto em que deixam de ser imagens artificiais para devir índices de nova Terra. Bonito isso, né? Os índices de nova Terra, não é a representação da nova Terra, são as pistas, né? Os índices da nova Terra. É isto a efetuação do processo. Então esses índices que se seguem, né? É a operação esquizoanalítica bem catarreniana, assim, né? Os índices são as pistas dos efeitos que podem ser constituídos, né? De uma nova Terra, de uma nova territorialidade, enfim. É isto a efetuação do processo. Não uma terra prometida e preexistente, mas uma terra que se cria ao longo de sua tendência, de seu deslocamento, de sua própria desterritorialização. Movimento do teatro da crueldade, né? Remetendo a um Antonin Artaud.
já que este é o único teatro de produção, onde os fluxos transpõem o limiar de desterritorialização e produzem a terra nova. Entre parênteses, não uma esperança, mas uma simples constatação, entre aspas. Uma épora, também entre aspas, na qual aquele que foge faz fugir e traça a terra ao desterritorializar-se. Estou entendendo isso, né? Essa coisa de fazer fugir os fluxos que fogem é um sinônimo dessa pragmática deles, né? No Rizoma, eles chamam a esquizoanálise de pragmática, né? Quer ver? Eu vou pegar um trecho aqui do Rizoma quando terminar aqui. É nesse ponto da fuga ativa que a máquina revolucionária, a máquina artística, a máquina científica, a máquina esquizoanalítica devêm peças e pedaços uma das outras. Então, essas máquinas aí que eles vão botar para funcionar agora na parte da tarefa positiva, né? Uma máquina artística, uma máquina revolucionária, uma máquina científica, mas também uma máquina analítica, né? Eles falam um pouco dessa máquina científica, mas ela tem essa máquina científica, né? Mas eles ficam muito em torno dessa máquina revolucionária, máquina artística e máquina analítica. E depois o Guattari, no final da vida, vai ficar pensando muito nesses termos, né? Micropráticas sociais e máquinas analíticas, né? Ou práticas analíticas. Deixa eu pegar aqui como é que eles chamam. É bonitinha essa lista, quer ver? Estou abrindo aqui o Rizoma, que está aqui no Capitalismo, o Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia, volume 1. Antecipando, hein? Próximos e próximos, talvez o terceiro grande ciclo, né? Porque temporada é cada capítulo. Mas são ciclos. Introdução Rizoma. Olha só. Aqui. Ah, tá no... Pelo menos aqui também aparece, né? Tá no Geologia da Moral. Quem a Terra pensa que é. Caralho, a gente vai ler isso aqui junto um dia, hein? E aí o professor, né? O professor Challenger, que ele vai dar essa palestra, ele vai se dissolvendo ao longo do texto, né? Quem não leu esse texto de Geologia da Moral deve estar com a sanidade em dia, né? Porque é um texto mó zoado, né? Ele afirmava ter inventado uma disciplina que chamava de diversos nomes: rizomática, estratoanálise, esquizoanálise, nomadologia, micropolítica, pragmática, ciência das multiplicidades. Mas não se viam claramente nem os objetivos, nem o método, nem a razão de tal disciplina. Ai, ai. Aí tem outros shades aqui, né, nesse texto. Então a pragmática tá aqui, né? Mas a micropolítica também é. Deixa eu ver. Esquizo. Tá, esquizoanálise e recurso da ideia. Aqui, ó. Tá tá no Rizoma também. No que nos diz respeito, não soubemos fazê-lo. Empregamos somente palavras que, por sua vez, funcionavam para nós como platôs. Rizomática igual esquizoanálise, igual estratoanálise, igual pragmática, igual micropolítica, né? No outro eles acrescentaram até alguma coisa lá. Pragmática, né? Tecnonarcisismo. As criações tipográficas, lexicais ou sintáticas não são necessariamente somente quando deixam de pertencer à forma de expressão de unidade escondida. Calma aí, isso aqui tá em qual? Tá no... Esse tá em qual platô? Eu acho que tá no Rizoma. Mas eu tô meio perdido aqui com essa convicção agora. Aqui tem 3, né? Tem 3 platôs aqui. Quando a gente para pra conversar assim, não... É isso mesmo, tá no final do Rizoma. Quando a gente para pra abrir livros assim, a gente, né? Quando eu paro pra ler livros assim e fico procurando, vocês sentem que vocês estão no grupo de estudos do Deleuze, assim? Vocês caíram na minha armadilha, agora vocês estão aqui no grupo de estudos do Deleuze. Já viram esse meme? Você chama seus amigos pra uma festa e você os prende e os força a ler Deleuze. Bora lá, galera. Então, é a pragmática, né? Isso que eu tava querendo achar. Deu gostinho, né? Água na boca aí. Pô, um dia leremos Mil Platôs. O problema é que no meio do caminho ainda tem o Kafka por uma literatura menor. Então segura as pontas aí. E tem que acabar o antiédipo, né? Tem que acabar isso aqui, né? Falta bastante ainda. Não sei se esse ano a gente acaba. Ainda mais eu nesse ritmo de baleia doida.
São 534 páginas, a gente já está na 426. Bora lá. 4.4, primeira tarefa positiva da esquizoanálise. 4.4.1, a produção desejante de suas máquinas. Mas a tarefa negativa ou destrutiva da esquizoanálise não é de maneira alguma separável de suas tarefas positivas. E todas são necessariamente conduzidas ao mesmo tempo. A primeira tarefa positiva consiste em descobrir num sujeito a natureza, a formação ou o funcionamento de suas máquinas desejantes, independentemente de toda interpretação. Tem aquela famosa entrevista, né? Onde estão o que são suas máquinas desejantes, né? Não tem uma entrevista dela? Dessa? Ah, não vou procurar mais não, né? Mas como funcionam suas máquinas desejantes? Uma entrevista que eles dão sobre o antiético, que é meio famosa. Você está no Conversações ou no Ilha Deserta, mas está lá. E aí eles perguntam aqui, ó, o que são as suas máquinas desejantes? O que você faz entrar nelas? O que... Lá ele, né? Lá ele... Como é que é lá ele em francês? O de la île. O que você faz entrar nelas? Tô brincando, galera. Eu odeio essa piada do la ele. É mais forte que eu, ela é muito engraçada. Do la ele. O que você faz sair delas? Como isso funciona? Quais são os seus sexos não humanos? O esquizoanalista é um mecânico e a esquizoanálise é unicamente funcional. Faltou aqui, né? Coisa do pragmático, mas é o funcionalismo mesmo, né? Muito bonito, né? Saber como funciona, qual a finalidade, o que está se arranjando essa porra aqui, né? Em função disso, ela não pode ater-se a exames que, do ponto de vista do inconsciente, são ainda muito interpretativos. Não pode ater-se ao exame das máquinas sociais, nas quais o sujeito está tomado como engrenagem ou como usuário. Né? Essa constituição do sujeito tem isso, né? Retomar, descobrir num sujeito a natureza, a formação ou o funcionamento das suas máquinas desejantes, independentemente de sua interpretação. Não é um descobrimento, interessante falar de descobrimento, não é um descobrimento interpretativo, mas é uma experimentação, né, do modo de funcionamento que está na natureza do processo, né, que atravessa esse sujeito, que é sujeito só no terceiro tempo, aí, né, no efeito. Não deixe de ser sujeito, tá, galera? Infelizmente, aí, nessas condições atuais, é difícil deixar de ser sujeito. Nas quais o sujeito está tomado como engrenagem ou como usuário. Não pode ater-se ao exame das máquinas técnicas que estão em sua posse favorita, que ele, o sujeito, aperfeiçoa e até fabrica por bricolagem. Nem pode ater-se ao exame do uso que o sujeito faz das máquinas dos seus sonhos e fantasmas. Ou seja, né, eles deram aqui os 3 aspectos da máquina aqui na operação de uma esquizoanálise, né? O registro técnico, o registro social e o registro desejante das máquinas, como está sendo abordado aqui no livro Antiédipo. Essas máquinas são ainda demasiado representativas e representam unidades grandes demais. É o campo molar, né? Mesmo as máquinas perversas do sádico ou do masoquista, ou as máquinas de influenciar do paranoico, mesmo, né? Mesmo esses procedimentos aí, né? Tudo, o chicote, a corda, a perseguição, o olhar do paranoico, esses objetos ainda são muito molares. Ainda que esquisitos, ainda que desviantes, né, para o parâmetro da neurose. Simples e pobrezinha neurose. Vimos, em geral, que as pseudoanálises do objeto, entre aspas, são, na verdade, o grau mais baixo da atividade analítica, mesmo, sobretudo, quando pretende duplicar o objeto real com o objeto imaginário, e mais vale a chave dos sonhos do que uma psicanálise de mercado. Ou seja, né, remeter um objeto real a um objeto simbólico, ou remeter um objeto a uma fantasia, tá furado, né? Um funcionamento inconsciente é muito furado pelo Deleuze e o Guattari, isso a gente já viu. Todavia, então qual tipo de exame se faz, né? Que tipo de mapeamento se faz, né? Eles faltaram aqui a aula de esquizoanálise, eles ainda não têm cartografia aqui, né? Não tem micropolítica aqui, né? Então a gente vai forçando um pouco a barra, porque eles vão chegar lá, a gente está antecipando as coisas, porque assim funciona o pensamento, né? Por antecipação, não tem jeito. A ansiedade come, né? Qual a culpa que a gente tem, né? Que a gente sabe mais deles do que eles aqui, né? Nessa fase. Todavia, o exame detido de todas essas máquinas, sejam elas reais, simbólicas ou imaginárias, deve certamente intervir aonde, né? Se não é na representação, se não é no objeto, se não é na globalidade, mas de uma maneira totalmente determinada. Agora vai, 2 pontos. Segura essa peteca.
considerando as máquinas como índices funcionais capazes de nos pôr na pista das máquinas desejantes, que eles são mais ou menos próximos ou afins. São todos índices maquínicos, Rogerinho. Cadê o meu lápis? Isso aqui é muito bom. Ah, mas não tem como fazer esquizoanálise porque eles não fizeram clínica. Porra, o que é isso aqui, bicho? Caralho, máquina analítica bonita. Vou repetir, o exame detido de todas essas máquinas, no campo molar nelas, sejam elas reais, simbólicas ou imaginárias, deve certamente intervir, mas de maneira totalmente determinada, considerando as máquinas como índices funcionais. O que diabos isso faz funcionar? Essa é a pergunta. Como faz funcionar essa desgraça? Capazes de nos pôr na pista das máquinas desejantes, na pista de corrida, na pista do pedestre, na pista das pistas de clube, que eles são mais ou menos próximos ou afins. Dimensões de proximidades e distâncias aqui das multiplicidades. Vamos lá, então. Temos mais tempo? Temos poucos minutos para nos divertir mais, porque está muito divertido isso aqui. Com efeito, as máquinas desejantes são alcançadas apenas a partir de um certo limiar de dispersão que não deixa que nelas subsista a identidade imaginária e nem a unidade estrutural. Olha só, incapturáveis, processuais essas safadas. Repetir, com efeito, as máquinas desejantes são alcançadas apenas a partir de um certo limiar de dispersão, onde elas já não estão, né? Onde elas estão só em funcionamento, mas elas não são definíveis. É quase uma coisa meio quântica, né? Meio atômica, assim, né? Onde está o elétron? É partícula, é onda, né? Que não deixa que nelas subsista a identidade imaginária, né? Essa identidade rígida, e nem a unidade estrutural. Ou seja, uma unidade nem identidade imaginária unitária, nem uma unidade relacional estrutural com outras instâncias contraparte. Porra, não acredito. Bateu o nosso tempinho. Vamos até acabar aqui, né? Esse período. Instâncias essas que são ainda da ordem da interpretação, tanto a imaginária quanto a estrutural. Isto é, da ordem do significado ou tá em itálico, do significante. Então deu um chazinho de gatarria aqui, né? Aqui a gente para, né? As máquinas desejantes têm como peças objetos parciais, não os globais. Hoje é o dia 16 de abril. Caramba, né? Vocês sentiram um tom clínico, um tom analítico? Eles estão propondo a construção das máquinas analíticas aí, né, cara? Das máquinas científicas, das máquinas artísticas e das máquinas revolucionárias, né? Tem proposta. Cara, que gostoso, né? Porra, gostei. Gostei dessa leitura, gostei desse trecho. É bom, né? Sair da tarefa negativa para a tarefa positiva já dá essa lufada gostosa de ar, né? Menos ressentida, assim. Enfim, um forte beijo no seu coração. Se quiser ler comigo, tá difícil, mas a gente acha um jeito. Nem que seja telepaticamente. Tem uma pessoa que está interessada, se o Guido tá por aí. Tem que falar com o Guido. Um forte abraço, Guido. Meio que tô enrolado. Então é isso. Um beijo no seu coração. A gente se vê, sabe-se lá quando.